falar um pouquinho da classificação das proteínas. Olha só, as minhas proteínas, elas apresentam estruturas complexas. A gente pode ter a proteína com uma estrutura primária, uma estrutura secundária, terciária e quaternária. Lembra daquele fio de telefone? Eu já falei isso na sala de aula, o telefone antigo, aquele fio que enrola? Essa estrutura primária, a gente costuma falar que é o começo do fio. Olha só aí como tem um slide mostrando o começo assim, bem pequenininho. Aqui é a estrutura primária. Para a minha proteína passar para a secundária, ela se dobra entre si. Então, ela faz uma dobra. Quando a proteína faz essa dobra, ela passa a ser uma estrutura secundária. Quando a minha estrutura secundária faz outra dobra, ela é terciária. E por fim, como se fosse aquele novelo todo bagunçado, a gente fala que ela está na estrutura quaternária. E aí eu quero que vocês lembrem lá daquela primeira aula que eu falei que a configuração tridimensional da macromolécula é importante para fazer a sua atividade biológica. Estão lembrando disso? Que vai ser nesse caso aqui da proteína. Então, a proteína vai ter a sua atividade aqui na estrutura quaternária, tá? Então, não adianta só ter as ligações covalentes, tudo, né, tudo funcionando. Ela precisa ter a estrutura. Ela precisa estar na estrutura quaternária. Ela precisa estar tridimensionalmente nessa forma para ela poder exercer a sua atividade no organismo. Tá? Então, olha só. Gente, esse slide aqui, ele é perfeito para a gente mostrar isso. Então, a estrutura primária da proteína, ela está toda linear. Então, olha só meus aminoácidos. Lisina, glicina, valina, alanina, histidina. São vários nomes. Quando eles se dobram, eu tenho uma estrutura secundária, que parece uma hélice. Quando essa estrutura secundária se dobra de novo, a gente fala que a proteína é como se fosse um novelo de lã. Ela vai se dobrando, ela vai se novelando. Então, ela vai e fica a estrutura terciária. Aí, ela se novela mais um pouco e eu tenho a minha estrutura quaternária, tá? Então, esse nível de complexidade aqui da proteína é importante a gente estar sabendo. Vamos lá. Agora, nós vamos começar a ver cada estrutura, né? Falar um pouquinho de cada estrutura. Então, estrutura primária. Então, olha só. É uma linha de vários aminoácidos. É uma linha linear, né? É uma sequência única, tá? A função da proteína depende dessa estrutura. Então, depende se vai ser linear, se vai ser secundária. Então, precisa saber qual é a tridimensionalidade da proteína. Tudo bem, gente? Pode passar? Pode. Ok. Aí, dentro da estrutura primária, o que vai acontecer? Os 20 aminoácidos, a gente precisa de 20, né? A gente fala que é o alfabeto da proteína. Esses 20 aminoácidos, a gente fala que é o alfabeto. Aí eles se misturam, os aminoácidos se trocam e dessas trocas a gente vai tendo a formação da proteína. Então, esses 20 aqui, ó, eles se combinam e formam diversas cadeias peptídicas diferentes. É por isso também que, se houver algum erro na genética de algum desses aminoácidos, às vezes alguma troca, aí a pessoa às vezes pode ter algum defeito genético, né, na produção de alguma proteína, tá? Então, escrevam aí, os 20 aminoácidos primários, eles são o alfabeto na produção de uma proteína, tá? Aqui do lado a gente tem a tabela, olha, de todos
aminoácidos. Então, quando vocês escutarem falar em alanina, em cisteína, em glutamina, histidina, são todos aminoácidos. Tudo bem? Sim. Sim. Pode passar? Tudo termina com ina e aminoácido, né? Como que é? Ah, tá, lisina. Isso mesmo, parabéns. Lisina. Eles são o quê? O que você falou, Júlio? Eles se combinam e são... Eles são o alfabeto da produção da proteína. Então, olha só, nosso alfabeto nós não temos várias letras pra gente, com elas a gente não forma várias palavras? Então, na proteína é a mesma coisa. Na proteína, os 20 aminoácidos é que ditam qual será a proteína produzida. Então, eles se juntam, se misturam, como se fossem a formação das palavras. Só que aqui, formação da palavra, a gente fala em proteína. Tá? Então, oi. Pode falar. Tem os aminoácidos. Sim. Cada proteína vai fazer uma função. Isso que nós vamos ver. Essa função varia de acordo com a ordem desses aminoácidos? Exatamente. É isso mesmo. Então, eu vou ter, por exemplo, a proteína quitina, eu vou ter a miosina, eu posso ter o glóbulo branco na defesa. Então, cada variação do aminoácido, eu vou ter uma proteína. É por isso que a gente precisa ter o restante na alimentação. Sim. Entendeu? E aí eu coloquei a tabela aí, gente, porque assim, a gente não precisa, ninguém sabe quais são todos os aminoácidos, nem isso é cobrado. Mas eu acho legal vocês saberem, lerem, né? De repente tá estudando, tá vendo alguma coisa, para saber que uma lisina é um aminoácido, que uma metionina é um aminoácido. E, portanto, se é um aminoácido, significa que ele vai entrar na composição de uma proteína. Então, o mais importante da aula de hoje é sair sabendo que proteína é constituída por aminoácido. Outro ponto principal, qual é o grupamento orgânico que forma o meu aminoácido? Amina e ácido. Isso, muito bem. Outro ponto importante que tem que sair sabendo da aula de hoje, o que é uma ligação peptídica, né? Que a ligação peptídica é ela que vai formar a proteína. Né? Então, é o grupamento amina de um com o grupo carboxila do outro e a saída de água. Né? Outro ponto importante da aula, que esses 20 aminoácidos, Jéssica, né, que tá aí, né? Os 20 aminoácidos vão ditar a minha proteína. Tudo bem? Ok. Ok. Então, a estrutura primária, a principal característica dela é o quê? Eu tenho apenas ligações covalentes. Pode escrever isso aqui. Então, a característica principal da estrutura primária da proteína, formada apenas por ligações covalentes. Por isso que a estrutura primária, ó, ela é linear. Eu não tenho nenhuma outra ligação aqui, eu só tenho covalente. Tá? Então, só ligação covalente entre os aminoácidos. Ou seja, eu estou tendo carboxila de um com amina do outro, carboxila de um com amina do outro, mas tudo só através de ligações covalentes, né? E aí eles formam polímeros, né, gente? Ó, veja que a cadeia segue, né? Começa sempre do grupo amina e termina sempre no grupo carboxila. Isso, tá? Considerando, então, a estrutura primária, o que vai mudar de uma proteína para outra? Né? Essa é a grande pergunta. Se a gente pensar na cadeia linear, o que muda de uma proteína para outra? Vai mudar o número
e vai mudar a sequência. Vocês concordam? Que foi a pergunta, né? Então, se a gente mudar a ordem dos aminoácidos, mudar a sequência, eu vou estar mudando a estrutura primária, tá? E aí, depois da estrutura primária, quais são as características principais da estrutura secundária? A estrutura secundária, gente, além dela ter a ligação peptídica, que é uma ligação também covalente, né? Eu vou ter também pontes de hidrogênio, tá? Então, anota aí. Já na estrutura secundária da proteína, além de ligações peptídicas, eu vou ter também pontes de hidrogênio, que pode ser intramolecular, ou seja, dentro da molécula, ou intermolecular, entre as moléculas. Tá? Então, na estrutura secundária já mudou um pouquinho. Enquanto na primária era só ligação peptídica, né, que é uma ligação covalente, na secundária agora eu já tenho pontes de hidrogênio. E na estrutura terciária? Na estrutura secundária. Então, na estrutura secundária, devido a gente ainda ter pontes de hidrogênio, ela já vai ter essa estrutura assim, ó, em hélice, né? Ela é caracterizada por uma hélice em espiral, tá vendo? Com 3 a 6 resíduos de aminoácidos, tá? Que não precisa saber essa quantidade. O que eu quero que vocês saibam que na estrutura secundária, além de ter ligação peptídica, ela vai ter ligações de pontes de hidrogênio. E ela já vai ter uma característica de dupla hélice, tá? Então, as cadeias laterais elas já vão se distribuindo, olha só a figura, para fora da hélice, tá? E a principal força que estabiliza essas hélices são essas pontes de hidrogênio, gente, fora da cadeia, para fora da cadeia, tá? Então, se não tivesse as pontes de hidrogênio, a estrutura talvez não estaria tanto estabilizada. Ok? Olha só, então eu posso ter uma alfa-hélice, né, que é o slide anterior, mas na estrutura secundária eu também posso ter como se fosse esse desenho assim, ó, uma folha beta, tá? Então, essa estrutura é como se fosse um papel dobrado, formando várias pregas. Então, na estrutura secundária, ele pode ser em dupla hélice, né, aquele alfa, ou eu posso ser como se fosse folha de papel, dobrada em prego. Tudo bem, gente? Tá? Então, quais são as duas formas que a estrutura secundária da proteína pode ter? Ou uma estrutura primária em hélice ou uma estrutura secundária. Tudo bem? Pode continuar? Tá. A estrutura primária de uma proteína, que é essa aqui, toda linear, ela vai ser determinante para as estruturas tridimensionais secundárias ou terciárias. Por quê? Porque a partir da primária, ela vai começar a se dobrar depois entre si. E aí, dessa primeira dobra, forma a secundária. Dessa segunda dobra da secundária, eu formo a terciária. E assim, até chegar na quaternária. Então, a proteína é muito fácil da gente entender. A gente tem que pensar que da estrutura primária, eu tenho uma primeira dobra, que eu vou ter posteriormente a secundária. Ela se dobra novamente, terciária. Ela forma um novelo, quaternária. Então, tudo é determinante a partir de estrutura primária. Tudo bem, gente? Pode continuar? E agora, qual é a característica da estrutura terciária? A estrutura terciária, agora ela se dobrou mais ainda
E ela lembra um looping. Olha só, olha que linda essa imagem, né? As fitas lilás aqui, ó, todas dobradas, né? Então veja que ela parece uma flor, né? Que ela dobrou a cadeia proteica sobre ela mesma. Então ela parece um looping, né? Então isso aqui é a estrutura terciária, tá? A conformação espacial da proteína, né? Olha só aqui esse desenho também. Então ela está toda dobrada. Então é a estrutura terciária. Quais são as características principais da estrutura terciária? Vai ter, além de pontes de hidrogênio, outras ligações químicas. Vou ter ligações de sulfeto, que são essas ligações S, estão vendo? Ligações S, que a gente fala de sulfeto. Vou ter ligações eletrostáticas, que são ligações entre os elétrons. Vou ter pontes de hidrogênio. Vou ter interações hidrofóbicas e ligações dipolares, que eu nem vou exigir essas duas de vocês. Mas o que eu quero que vocês escrevam aí é que na estrutura terciária, além da proteína ter ligações de pontes de hidrogênio e covalente, ela tem disulfeto, porque vai começar a aparecer enxofre na ligação, ó, da formação da proteína, e também ligações eletrostáticas. Então, vocês estão entendendo como que vem vindo a complexidade na estrutura da proteína, gente? Tá dando para acompanhar? Sim? Então, tudo isso vocês podem escrever. Estrutura primária, então, só tem covalente. A estrutura secundária da proteína já tem pontes de hidrogênio. A estrutura terciária já tem além de pontes, ela tem disulfeto, ela tem ligações eletrostáticas. Por isso que a proteína já começa a formar um novelo maior. E por fim, a nossa estrutura quaternária, né? Que é a estrutura tridimensional, olha, toda dobrada, toda enovelada, né? E aí, o que essa estrutura quaternária ela vai ter? Ela vai ser o nível mais alto da organização proteica, né? Então, ela vai ter várias unidades, ela vai ter várias ligações, ela vai ter várias pontes de hidrogênio, e a principal forma, né, dela é essa daqui, ó. Então, ela vai ser toda intercalada, ela vai ter várias pontes de hidrogênio, ela vai ter várias, né, folhas betas, assim, e vai ter essa estrutura bonita aqui que a gente está vendo, que é aqui que a gente consegue ter atividade biológica da molécula, tá? Isso é o mais importante para vocês saberem sobre estrutura quaternária. Qual que é o exemplo de proteína em estrutura quaternária? A hemoglobina, né? Então, olha só, a minha molécula de hemoglobina é um exemplo de estrutura quaternária, né? Então, a gente tem os grupos M, né? Que é os grupos ferro aqui, ó, responsável para levar o oxigênio, né? Isso eu estou falando desde o começo da aula, né, gente? Que essa estrutura quaternária, ela é responsável pela atividade biológica. E além de ter todas as ligações covalentes, é essa estrutura que vai caracterizar a função. Então, agora aqui, com essa aula de proteína, a gente está fechando aquele começo quando a gente começou a bioquímica que eu falei disso. Então, a gente pensa que só tem que ter a ligação? Não, a gente também tem que ter a estrutura tridimensional. Por isso que numa febre, o que vai acontecer com a proteína? Ela vai perder a sua forma. Então, ela vai não ter mais essa forma e ela não vai ter mais a sua atividade biológica no organismo. Tudo bem? Tudo bem. Né? Então, a estrutura quaternária, o exemplo é a hemoglobina, né? Então, se a gente desnaturar uma proteína,
Se ela perder a forma dela dessa estrutura, ela vai perder a atividade biológica, né? Que foi o que eu falei em várias aulas, né? Sobre a febre. Então, olha só. Tudo começa da estrutura primária. Então, ela está aqui em forma linear, se dobra para secundária, se dobra para terciária e se dobra para quaternária. E o exemplo da quaternária é a hemoglobina. E aqui na minha hemoglobina, como que são os aminoácidos, né? Como que está essa cadeia aqui, gente? Quais são as ligações que tem aqui nessa proteína? Além da ligação peptídica, qual mais que eu tenho? Ligação covalente? Hidrogênio, não? Pontes de hidrogênio. Hidrogênio, ligações covalentes. Mas aí, Júlio, o que acontece? Essa ligação... Ligações do sujeito. Isso. Só que essa ligação covalente... Eletrostática, isso. Então, a estrutura quaternária é o auge, né? Porque ela tem todas as ligações. Quando a gente fala, assim, Júlio, em ligação covalente, a gente está falando em ligação peptídica, tá? Aí a gente pode trocar por ligação peptídica, porque é o termo, né, o termo científico ideal. Né? Porque a ligação peptídica é para a proteína. Porque a ligação peptídica nada mais é do que uma ligação covalente. Só que ela é feita entre aminoácido e ácido carboxílico, né? Então aí o nome que deram para esse tipo de ligação covalente é ligação peptídica. Então é importante a gente falar em ligação peptídica, mas sabendo que ela é do tipo covalente, entendeu? Pode passar, gente. E aí nós vamos ver um pouquinho de função biológica, né? Então, quais são as minhas proteínas que existem no meu organismo? Então, eu tenho enzimas. Toda enzima é uma proteína? Não. Depois tem uma pegadinha assim. Toda enzima é uma proteína? Sim. Depois eu tenho proteínas transportadoras. Proteína é um enzima. Isso, essa é a pegadinha. Nem toda proteína. Nós vimos isso como é que é? Fisiologia, não foi? Fisiologia que vocês viram? É. Então essa é a pegadinha. Toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína é enzima. As enzimas, elas são as catalisadoras, né, gente? Que elas fazem as reações de velocidade do nosso organismo. As transportadoras, albumina do soro, mioglobina, hemoglobina. Então, tem também proteínas contráteis. A quitina, a miosina são responsáveis pela contração dos músculos, né? Muito importantes para a gente ter essa atividade. As proteínas estruturais, gente, que estão formando o nosso colágeno, que são a elastina, a queratina, né, que está formando na nossa derme, na nossa epiderme. As de defesa, anticorpos, fibrinogênio, trombina, as toxinas. E hoje nós estamos precisando muito das de defesa, não é? E também temos proteínas reguladoras. Insulina, né, gente? Insulina é uma proteína. Os hormônios de crescimento e repressores. Então, olha, a importância da aula de hoje. Proteínas está em todo o nosso organismo. Vocês concordam, gente? Nós precisamos de mais dessa... O trem é vida, né? O trem é vida e bioquímica é vida. Por isso que eu falei, a gente está estudando a química da vida. Então, quando vocês escutavam falar a proteína, a fisiologia da proteína, mas vocês não sabiam qual era o grupamento químico. Vocês não sabiam como que esses aminoácidos se juntavam para formar a proteína. Então, agora, como eu falei, tudo vai só acrescentando no curso, né? Que a parte da bioquímica é isso, ela quer dar essa contribuição
para a gente entender o funcionamento da vida, mas com a parte química, né? O que está ligado? Qual composto orgânico está ligado para a vida, né? Então, assim, né? Eu sou apaixonada por bioquímica, né? Então, não posso falar muito, né, gente? Então, olha só, funções das proteínas. Então, as enzimáticas, né, que vocês já viram, que são as reguladoras das reações biológicas. Então, a enzima é toda aquela que catalisa a velocidade da reação, né? Então, eu preciso da enzima num ponto ótimo, não é isso que vocês estudaram em fisiologia? Para catalisar a reação dentro do organismo. E aí vem a pegadinha, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Pegadinha para a prova, tá? E é isso que eu queria falar hoje para vocês, gente.